Oi galera, tudo bem? Então, conforme combinado, vou postar aqui para vocês uma pequena revisão daquilo que nós estudamos nas últimas semanas. Isso será feito de uma maneira bem caseira. Estou utilizando aqui o meu notebook, o som não deve estar dos melhores. Estou utilizando também o Builder, que é o nosso sistema aí de publicação de aulas, e com essas duas ferramentas eu pretendo então publicar um pequeno vídeo para vocês. A ideia é, se ficar legal, se a galera gostar, mês a mês ou quinzenalmente nós podemos postar um vídeo e aí então todos poderem ter acesso a essas pequenas revisões, ok? Então vamos lá. O assunto estudado nas últimas semanas, na verdade, se define em dois assuntos, que pode ser chamado aí de formação de Portugal e expansão marítima. Esses dois assuntos estão interligados e então provavelmente nós faremos dois vídeos a respeito deles. Vamos começar com um pequeno roteiro, onde então nós vamos dar início a um contexto, depois vamos retomar um pouquinho a questão das cruzadas, a Guerra de Reconquista, o nascimento de Portugal, a centralização de poder e a aliança entre nobreza e burguesia, para então falarmos a respeito da formação em si de Portugal, das obras da dinastia de Borgonha, o renascimento comercial urbano, Revolução de Avis. E aí então observarmos como essa burguesia e como esta nobreza favorece a burguesia no processo de expansão marítima. Vamos lá. Primeiro item, o contexto histórico. Eu já ressaltei a vocês e continuo ressaltando que o entendimento do contexto e o entendimento do conceito são fundamentais na história. Então, a formação de Portugal, que é o nosso primeiro item, se dá dentro do contexto da crise do sistema feudal, ou seja, lá no século XI, já desculpe aí, abre aspas, o início do fim do feudalismo, e também dentro de um contexto que nós conhecemos como cruzadas, ok? Em relação às cruzadas, voltamos lá no século XI e podemos observar então como a Europa feudal passava por um problema que seria então a da falta de terras para esta nobreza. Devido ao crescimento populacional característico do fim da Idade Média, que foi resultante do fim das invasões e do grande domínio da Igreja sobre a sociedade feudal, começa então a ter um problema na Europa, que seria a diminuição das posses territoriais por parte dessa nobreza. Bem, esses nobres, só existe duas maneiras para que eles possam ter terras. A primeira delas é em relação àquilo que vem de herança, em relação à sua herança sanguínea, à sua hereditariedade. E a segunda forma seria em relação à guerra. Ou seja, na Idade Média só se tem terra através de guerra ou herança. Em relação à guerra, a situação estava um pouco complicada. O domínio clerical sobre a Idade Média, sobre a Europa nesse período histórico, fez com que diminuíssem os conflitos. Existia, por exemplo, a chamada paz de Deus. Cristãos não poderiam fazer guerras com outros cristãos, só para se ter um exemplo. Em relação à hereditariedade, a coisa se complicava ainda mais. Existiam famílias de nobres com 10, 11, 12, 13 herdeiros. Então, aqueles que são os primeiros conseguem ter uma posse de terra maior. E aqueles que ficam para depois, existem pequenas posses de terras ou talvez nenhuma. E aí, meus amigos, temos um grande problema. Nobre sem terra é nobre sem poder. É aí então que surgem as cruzadas, que vai tentar solucionar esta crise, É uma tentativa de solução da crise aí no período da Idade Média. Essas cruzadas, elas são
movimentos armados pelos europeus cristãos contra esses muçulmanos. Bem, esses movimentos eles são expansionistas, esses movimentos eles são militares, esses movimentos eles também são religiosos, já que as cruzadas aí evocadas pela primeira vez pelo Papa Urbano II tem a religiosidade como pano de fundo e tem a religiosidade como um argumento de tomar as terras daqueles que não eram cristãos, ou seja, dos muçulmanos, daqueles que eram submissos a Alá. Em relação ao movimento das cruzadas, que atinge grande parte da Europa, a recuperação da cidade de Jerusalém vai ser um dos grandes objetivos e também um dos grandes, digamos que, motivos ou então um dos grandes pretextos para esses conflitos. Isso serve para que você entenda um pouco mais esse movimento, que será ainda mais caracterizado, mais explorado nas aulas de História Geral. Porém, o que eu quero deixar claro para vocês é que esse movimento ele faz parte da formação da nossa metrópole adiante, ou seja, da formação de Portugal. Por quê? Porque a Guerra de Reconquista, que foi então o conflito responsável pela formação de Portugal, está dentro deste contexto, o contexto das cruzadas. As cruzadas não se dirigiam somente ao Oriente, elas foram também, por exemplo, para a Península Ibérica. Na Península Ibérica, eles vão em busca do quê? De expulsar aqueles muçulmanos que haviam conquistado aquele território, Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, a partir do século VII. Então, a vinda de cristãos para a Península Ibérica, em busca da reconquista das terras, que antes eram dos cristãos, lá no século V com os visigodos, por exemplo, e agora são dos muçulmanos no século VII, faz parte do movimento chamado Cruzadas e faz parte daquilo que nós conhecemos como Guerra de Reconquista. Ok? Muito bem. Dá uma olhadinha no nosso mapa aqui, que é interessante. Ó. Nós temos a formação de reinos cristãos no norte da Península Ibérica. Dentre eles, destaca-se o Reino de Leão e o Reino de Castela. Esses reinos são reinos cristãos. Eles se formaram no norte da Península Ibérica. Existia aqui, nesta região, digamos que uma proteção natural, que é uma cordilheira, uma cadeia de montanhas, que são as regiões, a região das Astúrias. Lá, esses cristãos vão estar se organizando, e vão começar a reagir contra a ocupação desses muçulmanos. Observem que esses muçulmanos, eles estão aqui, em toda essa região que está pintada no mapa de verde, e aqui definido como Califado de Córdoba. Muito bem. Esses muçulmanos, eles ocupam essa região desde o ano de 711. E entre os séculos 7 e 10, existem conflitos e mais conflitos nessa região. E cristãos que vieram do restante da Europa para essa região, por exemplo, da França para a região do Reino de Leão, são responsáveis por conquistas mais ao sul. E aí, então, posteriormente, a formação de Portugal, como nós já vamos observar. Bem, dentre os nobres que vão lutar na Guerra de Reconquista, como nós comentamos em sala de aula, vai se destacar um que veio da França, que é o nosso amigo Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha, ele vem para o Reino de Leão, e em troca dos seus serviços prestados, ou seja, da sua luta contra os muçulmanos, que lá eram chamados de mouros ou sarracenos, recebeu do rei de Leão 2 presentes. O primeiro deles, as terras ao sul do rio Minho, o condado portucalense. Recebeu lá o condado portucalense. Esse foi o primeiro presente. O segundo presente, que talvez aí tenha sido um presente de grego, foi a mão da filha do rei de Leão,
em casamento, a dona Teresa, ok? Muito bem. Só que presente de rei não se rejeita, né? Não interessa nem se a filha dele é feia ou bonita. Casa-se e ponto final. O Henrique de Borgonha, então, casou-se com a filha do rei de Leão, filha do Afonso VI, e ainda ganhou um condado. O que é um condado? O condado é uma porção de terra que está dentro de um domínio. Lá na Idade Média, esse domínio nós chamávamos então de feudo. Só que não era um feudo, já era um reino, que era o reino de Leão. Então o condado portucalense, que o Henrique de Borgonha ganha, está dentro do reino de Leão. Ou seja, o Henrique de Borgonha deve ainda impostos ao reino de Leão. Só que ele é um conde casado com a filha do rei. Logicamente que ele vai ter algumas regalias, digamos assim. E mais, ele tem já imbuído em si o desejo de independência, né? Bem, desde a sua formação, desde o início, esse condado portucalense ele tenta se separar. Porém, a separação ele vai vir em 1139 com o filho do Henrique de Borgonha, o Afonso Henriques. Com a morte então de seu pai, o Afonso Henriques assume o trono, tá certo? E declara Portugal independente do Reino de Leão, assumindo o título de Afonso I. Ele, para isso, conquista aí a aliança da nobreza, né? E aliado à nobreza, então se declara independente. O Reino de Leão deixou por isso mesmo? De jeito nenhum. Existe conflito? Sim, existem muitos conflitos. Porém, se nós voltarmos naquele mapinha lá que nós mostramos na região da Península Ibérica, você vai observar que o maior conflito que existe é entre cristãos e muçulmanos, né? O maior perigo que o Reino de Leão tem que lutar é o perigo dos muçulmanos e não o do Afonso Henriques. Muito bem. Nasceu Portugal. Nasceu Portugal com Afonso Henriques de Borgonha. Então, consequentemente, inicia-se a dinastia Borgonha. A dinastia Borgonha vai governar Portugal até 1383. Durante esse período, de 1139 até 1383, houve o quê? Houve a luta contra os muçulmanos, que controlavam grande parte ainda da Península Ibérica, né? Então, olha só. Nós temos aqui um mapinha já um pouco mais atualizado, né? O fortalecimento desses reinos. Observe como o reino de Leão e o reino de Castela, eles agora estão unidos, estão maiores. Observe como o condado portucalense agora já é o reino de Portugal, né? Cuja capital seria então Lisboa, ok? Muito bem. Essa é a Península Ibérica lá no século XIII. Ok? Vamos lá. Vamos observar um pouquinho então as etapas dessa formação aí. Eu acho que foi uma lacuna que ficou em nossas aulas. Não existia nenhum mapa que mostrava isso, mas agora nós temos. Ó. Vamos voltar um item, olha lá. Condado Portucalense, Reino de Leão. Agora, Leão e Castelo unidos, Portugal. Depois, observe, já diminui-se muito o espaço que era dos muçulmanos. A região amarelinha nesse mapa. E agora, no século XV, veja que nós temos o Reino de Portugal já em sua extensão até o sul, né, da Península Ibérica. E vejam, observem que sobrou muito pouco da conquista dos muçulmanos. Granada vai ser o último reduto muçulmano e que vai ser tomado aí pela Espanha alguns anos depois. Nós vamos chegar nesse assunto em nossas próximas aulas, ok? Muito bem. Vamos observar um pouquinho o que aconteceu na dinastia Borgonha. Porque nas nossas aulas nós comentamos o que houve na dinastia Avis, que nós já vamos falar. Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho então dessa dinastia Borgonha que deu o pontapé inicial para então a formação de Portugal. E a primeira coisa que houve foi a centralização política. Centralização política no século XII, na Europa, é algo que é muito difícil, é algo que é muito característico de Portugal, ok? Coisa que não existia no restante da Europa.
Então, logicamente, que esta já vai ser um dos porquês de Portugal ser pioneiro naquele projeto adiante, que nós já vimos que vai ser a expansão marítima, centralização política. Bem, um outro aspecto interessante, mas que está nesse mapinha que daqui a pouco eu mostro para vocês, está ainda destaque econômico dessa região. O que já se produzia em Portugal na dinastia Borgonha? Bem, em Portugal se produz vinho, em Portugal se produz azeite, cereais e, logicamente, isso aqui que eu quero ressaltar, a pesca. Né? Pesca onde? No mar, pesca marítima. Portugal é às portas do Oceano Atlântico. Então quer dizer que ali já existia uma navegação próxima ao litoral? Sim. Bem, outra coisa, Estado intervencionista, buscava dominar a economia. O que significa isso? Isso é característica daquela ideia econômica da Europa no Estado moderno, que é o chamado mercantilismo. Ok? Continuando. Isenção de impostos para algumas atividades pesqueiras e para a construção de navios. Ou seja, o Estado interfere na economia e o Estado também dá a alavanca que a economia precisa. Estímulo ao comércio interno e externo. Nós estamos na fase do capitalismo comercial. Então, logicamente, que nós precisamos aqui de estimular esse comércio. Olha só que interessante, eu falei que estamos na fase do capitalismo comercial. Em Portugal, na Europa, ainda vai demorar um pouquinho. Né? Portugal saiu na frente. Fundação da Universidade de Coimbra, né? Olha lá no Dom Diniz, de 1279 a 1325, já uma universidade em Portugal, né? E outras coisas a mais. E agora, eu quero que vocês observem uma outra questão importante e que fortaleceu Portugal nesse período, que foi aquela ideia que nós falamos em sala, da rota comercial ter se modificado na crise do século XIV, devido então à chamada peste negra. Dá uma olhadinha nesse mapa animado que nós não tínhamos lá em sala de aula. Então, vejamos, o comércio vindo do Oriente até a Península Itálica, que dominava então o mar Mediterrâneo. Até o século XIV, beleza, da Península Itálica, os produtos chegavam até o norte da Europa, por terra. Mas, com a crise do século XIV, isso foi modificado. E então essa rota comercial também foi modificada. Era muito difícil ir por terra, existia um medo da peste negra. Então vamos fazer o caminho por mar. Fazendo o caminho por mar, veja que a nossa embarcaçãozinha ela continua, né? Não deem risada do naviozinho, tá bom? Tá? É só para vocês entenderem. Veja só que agora ela chegou na Espanha, continua, passa pelo Estreito de Gibraltar. Olha lá, agora ela está navegando de lado, mas não dá risada do meu barquinho. Eu só quero mostrar que ela chegou em Portugal, fortalecendo então o comércio português. Isso é muito importante. Isso aqui demonstra, veja, alguns aspectos políticos nós acabamos de ver. Agora o aspecto econômico mostra então o porquê que Portugal vai ter a competência, vai ter o requisito básico para depois a expansão marítima. Esse naviozinho continuava, chegava até o norte da Europa, chegava lá na região da França, depois subia, chegava na região da Inglaterra e depois ia até a Holanda, região de Flandres, por exemplo. Então essa vai ser essa nova rota comercial que nós citamos em sala de aula. Ok? Muito bem. Bem, renascimento comercial e urbano, né? Mas veja, não é o renascimento comercial urbano do século XV ainda não, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês é como que o que vai acontecer com Portugal com essa rota comercial nova que nós acabamos de observar. Ela vai então fortalecer a burguesia mercantil portuguesa, estimulada pelos reis de Borgonha. Beleza, então o rei está estimulando a burguesia, porém a nobreza não estava gostando muito. Que nobreza que não estava gostando muito? A grande proprietária de terra, né? Ela via os seus interesses um pouco aí prejudicados. Por quê? Com o fortalecimento do comércio, as pessoas começavam a sair do campo e ir para as cidades.
para tentar uma nova vida. Então, olha que interessante. Nós temos o rei favorecendo a burguesia, a dinastia Borgonha já, ó, rei mais burguesia, e a nobreza tem um racha. Você tem, nesse momento, uma nobreza que já se interessa pelo comércio. Essa está ok. Mas a nobreza, aquela proprietária de terras, não está gostando nada disso. Ok? Essa informação é importante. Nós vamos ver por quê. Olha só. Porque nós vamos ter mais para frente aqui aquilo que nós comentamos em sala de aula, que vai ser a Revolução de Avis. Então, olha só. Inicialmente, essa revolução começa com o falecimento do último rei da dinastia Borgonha, que vai ser o Dom Fernando. Olha o apelido do cara, Dom Fernando o Formoso. Né? Tão formoso, coitado, morreu, não deixou herdeiro homem. E aí, meus amigos, 1383, o rei morre, não deixa herdeiro homem. Lembra do reino de Castela? Então, era o momento que ele precisava para tentar reaver esse território. Dom João I de Castela tentou o apoio da nobreza para anexar Portugal. Apoio da nobreza? Que nobreza? É essa que nós acabamos de falar, que não estava satisfeita com os negócios entre a dinastia Borgonha e a burguesia. Essa nobreza não gostou nada disso, então agora ela se via aí numa oportunidade. Vou me unir a Castela, vou retomar o meu território, vou expandir o meu território. Portugal é pequenininho, Castela é um reino muito maior, e vou acabar com essa palhaçada aí de união rei mais burguesia. Muito bem. Só que a burguesia não fica parada. Ela vai se unir com o povo, promover um movimento revolucionário contra essa nobreza e o reino de Castela. Mas quero relembrar, existia uma parte da nobreza que estava com a burguesia e outra parte que estava com Castela, ok? Muito bem. Esse movimento foi conhecido como Revolução de Avis. 1383 a 1385. Qual foi o final dessa revolta? Vitória da burguesia. E foi aclamado um novo rei, o Dom João I, mestre da Ordem de Avis. A burguesia foi buscar esse rei. Esse rei foi aclamado pela burguesia, pelo povo. Então agora, como nós ressaltamos em aula, nós temos aí um rei que serve aos interesses desta burguesia. E na imagem de fundo, que nós temos é a Batalha de Aljubarrota, onde os portugueses vencem os castelhanos, é a batalha final dessa revolta. Ok? Muito bem. Na dinastia de Avis, o que aconteceu? Primeiro, vai governar Portugal até 1580. E aí nós vamos ter uma outra dinastia. Nós chegaremos lá. Plena união com a burguesia mercantil. Conclusão do processo de centralização política de Portugal. Criação do primeiro Estado Nacional Moderno da Europa. Olha só como que Portugal é precoce. Estado Nacional Moderno? Sim. Política, absolutismo. Economia, mercantilismo. E, logicamente, é nessa dinastia que nós vamos ter o pioneirismo português na expansão marítimo-comercial iniciada no século XV. Vamos lá. Para falar de expansão marítima a partir de agora, então nós vamos aí fazer um novo vídeo, tá certo? Então eu vou dar uma pausa nesse vídeo, vou finalizá-lo, vou ver como é que ele está, vou postar para o pessoal dar uma olhadinha e até a nossa avaliação, por exemplo, na próxima quinta vai ter o outro, tá certo? Muito bem, espero ter ajudado e até a próxima.